Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que saltou em meu coração e eu gosto disso que quando salta, porque mexe com a gente e tudo que mexe, que passa por nós, isso é muito bom. E o tema que trouxe foi: a fé tem uma voz. Diga junto, diga: a fé tem uma voz. Agora vamos dar voz a esse tema. Diga assim: a fé tem uma voz. Amém? Eu espero que você e eu espero que você nessa noite saia daqui com uma consciência de que você é um transmissor da confiança em Deus. Por onde você passar, as pessoas perceberão. Pode ter a mudança no timbre, pode ser uma voz assim, outra mais assim, não importa, uma com gás hélio ou não. A questão é que a fé tem uma voz. Quando você dá de cara com um cachorro, com qualquer outro tipo de animal, você sabe que cada animal ele tem uma identificação na sua voz. Você não espera que um cachorro vá rugir, assim como você não espera que um gato vá fazer mum, pode fazer miau, mas mum é muito difícil. Assim, o mundo espera que o cristão tenha na sua voz fé. Não estou entendendo? Com máscara ou sem máscara, a fé tem uma voz. Há um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi que tu és. A fé tem uma voz. Deixe que essa voz seja ouvida. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que sai de dentro de nós é conjunto, é resultado do que nós deixamos entrar. Vou repetir. Aquilo que sai de nós, a nossa voz, é resultado dos nossos pensamentos, é resultado daquilo que a gente deixa ser em cheio, daquilo que nós nos alimentamos, é daquilo que nós colocamos para fora. Todos conseguem entender isso? Amém? Vocês estão aqui? A palavra de Deus, ela é rica em mostrar que a fé tem uma voz. Há um outro ditado que diz que quem com porcos se mistura... Você conhece esse ditado? Quem com porcos se mistura, farelo come. O filho mais novo da parábola conhece essa história. Mas um outro texto registrado na Bíblia diz que as más companhias tendem a corromper os bons costumes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Por que eu estou falando isso? Eu, como pai, há períodos e estações que a gente percebe que a linguagem que às vezes os nossos filhos têm é uma, mas eles vão lidar com a escola, vão lidar com o dia a dia, e de repente você percebe na sua casa uma linguagem como é que eu chamo? Uma gíria que não é comum na casa. Então você percebe que aquilo que começou, que foi trazido de fora para dentro da sua casa, foi influenciado por algum costume, foi influenciado por algo ou por alguém longe daquele ambiente. Ela deu voz àquilo que ouviu do lado de fora. Eu estou levando vocês a um ponto. A vida de fé de um cristão, ela deve ser semelhante ao padrão de uma garça. O padrão de uma garça é o padrão, é um modelo bem visível do que Deus deseja que nós sejamos aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Diga isso: o justo viverá pela fé. Então, para Deus, uma coisa que distingue o cristão de qualquer outro ambiente é a fé em seu Filho Jesus. E como nos comunicamos por Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E é isso que nos distingue. Está fazendo sentido? O que é que acontece com a garça? Esses dias eu estava passeando com a minha pequenininha, a Micaela, e nós paramos na beira de um rio.
e ela só chamava de passarinho. O passarinho vinha e só que era um passarinho que não era um passarinho para ela, na verdade era uma garça. Interessante que ela começou a detalhar as cores da garça, e ela só via tudo o que eu perguntava a ela: o que é que você vê? Ela: branco, branco. Algumas têm umas patinhas amarelas, outra preta, mas ela toda branca. E ela estava no meio de um mangue, de um lamaçal assim, de lama. Mas o interessante é que ela se alimentava, mas ela não sujava. E quando ela percebia que o vento mudava de direção, ou algo iria atrapalhar, ou ia corromper quem ela era, ela simplesmente batia asas e esperava novamente e pousava novamente na lama, mas não se sujava. Assim deve ser eu e você nesse mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. A nossa linguagem não é a linguagem do mundo, não é a linguagem da dúvida. E quando eu estou falando a linguagem do mundo, por favor, não deprecie. Eu não estou falando apenas numa questão de gíria, ou se você, por exemplo, diz mano, brother, ou, não é isso que eu estou falando. É melhor ter um brother de fé do que alguém eloquente e totalmente cheio de humanismo, cheio de dúvidas. Estou conseguindo entender? Estamos vivendo num tempo em que tudo ao nosso redor parece ser caos, parece ser lama, em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, hoje até um desenho infantil, você tem que estar com os 2 olhos atentos e os ouvidos bem abertos, porque mensagens estão sendo colocadas de padrões de gêneros, uma linguagem que vai contra a sua fé, um relativismo que às vezes vai semeando, vai colocando as suas coisinhas e de repente não encontra mais um homem de fé, encontra um homem que vai se moldando ao que o mundo diz, ao que a televisão diz, o que a mídia diz. Há um homem e uma mulher de fé que, se não tiver o WhatsApp, não tem oração, não tem comunicação. Quantos estão conseguindo entender? Amém? O padrão da garça é esse padrão que está no mundo, mas não pertence ao mundo. E toda vez que percebe que o vento mudou e algo vai atrapalhar, ele sai, porque ele está decidido a não corromper a sua linguagem. Eu gosto de fazer perguntas a mim mesmo. Eu sou uma pessoa de fé? Veja, eu não estou dizendo que você não tenha fé, porque a palavra de Deus diz que Deus já liberou, já deu uma medida de fé para todos. Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado: não se aflija, você tem uma medida de fé. Diga: mas acho bom você usá-la. Uau! Nesses dias eu li uma frase bastante interessante, que diz assim: o mar calmo não faz um bom marinheiro. E uma outra logo que dizia assim: só conhece o valor de uma âncora quem já passou por uma tempestade. Todos os instrumentos, eles estão ali. O barco existe, o mar existe, a âncora existe, a função de marinheiro existe. Mas é uma tempestade que faz ativar o que estava dentro daquele marinheiro. Hebreus 11 é um capítulo poderoso e é recheado, inclusive, é o slogan, é o tema, é o slogan mesmo da nossa comunidade, Palavra da Fé. Ora, sem fé é impossível. Diga: impossível. Diga assim: não há possibilidade. Diga: não tem como. É que nem às vezes as mulheres quando batem o dedinho assim, não tem como agradar a Deus sem fé. Mas observe que esse capítulo, ele só é interessante, não é por causa da fé em si mesmo, mas é porque a fé encontra a razão de ser, de existir.
Porque a fé é justamente o que vai de encontro às dúvidas e à incredulidade e a destrói. A fé é justamente aquilo que vê um monte e diz, eu posso atravessá-lo. A fé é justamente aquilo que diz assim, eu consigo chegar ao outro lado. Então, às vezes, nós nos moldamos ao que o mundo diz e não estamos atentos ao padrão graça de ser. Ao que está escrito em João 17, que diz, Pai, guarda-os no meu nome, o nome que o Senhor me deu, porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. A minha linguagem não é do mundo, apesar de todos ouvirem, mas a minha linguagem vem de outra esfera, vem de outra atmosfera, vem de ti, assim também sejam eles. Amém? Deixe-me ouvir você falar sobre algumas circunstâncias. Sabe como eu pondero, eu faço o que o apóstolo Paulo me disse. Diz assim, examine-se, pois, o homem, o outro. Examine-se, pois, o homem, o pastor. Examine-se, pois, o homem, o seu vizinho. Essa que diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu começo assim, como está o padrão da minha fé? Qual a qualidade da minha fé? Qual nível está na minha fé? Qual medida? Cresceu, ainda está na mesma? Como é que está? Como é que está isso aí? Aí, quando eu começo a ver as circunstâncias se levantando, a minha reação à circunstância, o tipo de linguagem que eu uso, como eu enfrento, revelará o que está dentro de mim. Quantos conseguem entender? Basta você conversar um pouco sobre qualquer circunstância, seja da sua casa, seja da sua, seja do país, e você me dirá pelas suas palavras qual o nível de fé que você está. Se a fé tem voz na sua boca. Estou conseguindo entender? Hoje precisamos mais do que antes que a fé seja ouvida. Deixe-me ouvir você falar por alguns minutos, e eu poderei dizer a mim mesmo se você é uma pessoa com quem eu quero andar. Sabe por quê? Sabe por que eu tenho procurado andar cada vez mais com homens de fé, como o nosso pastor, como a pastora, como outros, tantos homens. Sabe por quê? Eu quero escolher o que entra aqui. Eu quero escolher aquilo que está ligado à atmosfera de Deus. Porque para vencer a linguagem desse mundo, só outra linguagem. Estou conseguindo entender, amados? A Eclesiastes diz que há tempo para tudo. O que ele está querendo dizer? Que só se vence uma medida de tempo com outra. Só se vence uma estação com outra. Uma estação só vai embora porque a outra está chegando. Então há um sistema de crença que tem se levantado nesses dias com maior força, que só pode ser vencida, rebatida e vencida mais uma vez, por meio da fé em Deus. Vamos lá. Vamos abrir 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé. Ou em algumas traduções diz assim, porque temos o mesmo espírito de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz, continuamos a pregar, porque temos o mesmo espírito de fé mencionado nas Escrituras, por isso falei. Agora, é o mesmo espírito de fé de quem? Porque se ele está dizendo que foi mencionado nas Escrituras, quando eu li isso, eu disse, uau, que massa, que top. E eu fui procurar saber que tipo de espírito de fé é esse que está mencionado na Escritura. E sabe qual é a referência que Paulo coloca aqui? Do Salmo 116. Quando você pega a estrutura do Salmo 116, você vai começar a entender que espírito de fé é esse.
É o espírito de fé que estava sobre Davi. Salmo 116, versículos 7 e 10. Eu quero ler com você rapidamente. Vá lá para primeiro de Salmo. Vá para o livro de Salmos. Eu vou ler aqui na versão, na mensagem, só para que você entenda o seguinte. O que eu quero dizer que a fé tem uma voz? Salmo 116. Eu quero ler do versículo 7 ao 10. Diz assim: eu disse para mim mesmo, olha ele dando voz. Eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno. Vivo na terra dos vivos. Eu me mantive fiel, apesar de muitas vezes atormentado, como se fosse uma tonelada de má sorte. Mesmo quando eu desisti da raça humana, dizendo que eles eram mentirosos e trapaceiros. Depois você lê em casa o Salmo 116 e você vai perceber que o que Davi está dizendo, qual era o espírito de fé que Davi está dizendo? Eu estou vendo o caos, mas eu me recuso a falar ele. Olha o versículo 7 e 8, ele diz: eu disse para mim mesmo, alma, sossegue, descanse. A circunstância está aí, mas calma. E o Eterno liberou bênçãos sobre vocês. Então o que é que acontece? Ele começa a dizer, ele começa a dar voz àquilo que ele crê. A pergunta que eu faço é: em quem você tem crido? Ou no que você tem crido? Porque aquilo que você crê terá voz em você. A boca fala do que o coração está cheio. Você fala e revela o que você crê. Quando você abre a boca, você revela, na verdade, o que está dentro de você. E ainda você mais profundo, na verdade, o modo como você reage, realmente diz o que está dentro. Há uma diferença entre ação e reação. A ação eu posso fazer aprendendo, mas a reação é algo que já está lá dentro. Amém? Eu posso aprender a dizer aleluia, mas quando eu bato o dedinho do meu pé na quina da cama ou na parede, será que sai um aleluia mesmo? Cremos, por isso falamos. Podemos dizer da seguinte forma: falamos daquilo que cremos. O princípio que extraímos é o seguinte, e eu quero que vocês gravem isso: o que sair da sua boca seja coerente com o que você crê, de modo que suas ações, sejam elas ativas ou corretivas, sejam provocadas e alinhadas pela palavra. Por que eu digo ativa e corretivas? Porque você pode começar a querer acertar, mas você pode tropeçar. Mas se você é um homem de fé, você vai se alinhar até a sua ação corretiva, que é se arrepender. Dizer: Senhor, pequei, porque a palavra de Deus diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda iniquidade. Estou conseguindo entender? A fé não é para alguém que é perfeito, mas é para nos manter no caminho da perfeição. A fé é para aqueles que decidiram viver essa vida de acreditar em Deus que é maior. Estão conseguindo entender, amados? A fé está dentro de você, mas ela precisa ter voz. Então o que acontece? Se você percebe que o que você está dizendo está contrário ao que a palavra diz, você não está dando voz à sua fé. A fé, ela tem uma voz alinhada com a palavra de Deus. Vocês estão no silêncio, que eu não sei se vocês estão entendendo, ou estão assim só, aquele, sabe, mais descendo. A fé é semelhante ao seguinte: imagina que eu chego aqui no púlpito, eu digo assim, eu vou perceber pela reação de vocês. O pastor Jairzinho, todos sabem que, por exemplo, o horário da reunião, dia de culto de domingo, que horas é? Que horas? Pronto, agora entendi. 18 horas, 6 horas.
Aí eu chego aqui e digo assim, olha gente, vocês não precisam chegar às 18 horas, 18h30 está bom o horário, nós vamos começar assim porque nós entendemos, e eu começo a falar dessa forma. Quem conhece o pastor Jairzinho vai saber que eu estou falando algo que está totalmente fora do seu padrão. Está sendo claro? Então muitas vezes nós falamos coisas, há problema, alguém pode dizer que não, mas veja, está totalmente fora do padrão. Então às vezes acontece que nós falamos coisas que a palavra de Deus não diz, mas achamos que temos fé. Você está tendo fé na coisa errada. Vamos passar. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos para Tiago, capítulo 3. Segura aí, Tiago, capítulo 3. Deixa eu te dizer uma coisa. As melhores coisas a serem ditas devem ser aquelas que definam ou moldem o seu presente, por causa do que você já conhece do seu futuro. Vou repetir. O que deve sair da sua boca, então, o que deve sair da sua boca é aquilo que você conhece, que Deus já falou sobre você. Isso é o que deve sair da sua boca. Então a gente define o nosso hoje, entendeu? Agora, eu defino agora. Eu defino a cirurgia pela qual eu vou passar, pela promessa do propósito de Deus na minha vida. Está ficando claro isso? Amém? A notícia está latente, está patente, os relatórios vêm. Mas eu decido falar por aquilo que eu tenho de conhecimento do que Deus tem para mim. Consegue entender? Que nem a irmã que testemunhou outra aqui, sobre o coração. Ela se agarrou no futuro dela, que ela viu em Deus. Estou comigo? A fé tem uma voz, e essa voz é o que define o meu dia, é o que define a minha semana, é o que define o meu destino, ela que norteia, que diz para onde eu vou. Em Tiago, nós vamos ver o seguinte. Antes de ler Tiago, eu vi num estudo que um neurocirurgião, e eu nesses dias de neurocirurgião é o que eu mais estou ouvindo falar. O neurocirurgião diz o seguinte, que o centro da fala no cérebro exerce maior influência, ou exerce domínio sobre todo o sistema nervoso central. O que é isso? Que a fala tem o poder de definir o que os outros órgãos vão fazer. O centro da fala no cérebro é o que influencia as outras coisas a fazerem. No mundo você vai ouvir isso sobre lei da atração, de pensamento ou falar positivo. Mas isso a Bíblia já vinha descrita há muito tempo. Como estou conseguindo entender? O centro da fala envia mensagens para todo o corpo, para que eles se preparem para tudo aquilo que se é declarado. Por exemplo, se você começa a dizer, hoje o dia não vai ser bom. Ih, deu nublado. Já vi que essa semana vai ser uma daquelas. Você está dizendo para o seu próprio corpo, para ele se preparar para que a sua semana seja dessa forma. Estou conseguindo entender? Agora vamos para Tiago. Agora vai valer a pena entender Tiago. Será que a gente pode soltar aí Tiago 3, de 2 a 5? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O cara está falando de falar, me diz que pode dominar todo o corpo. Versículo 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4 diz, são dirigidos por um leme, as embarcações, muito pequeno. Não, volta. Aí, 4. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno,
conforme a vontade do piloto. Eu gosto disso, conforme a vontade do piloto. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Agora deixa eu ler numa versão chamada A Mensagem, para ver se entra melhor, para ver se a gente consegue capturar melhor. Conseguiu colocar aí? Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Não, pode voltar. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, vamos lá? Está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. O freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra, escuta isso, uma simples palavra, pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Você está numa carreira, correndo com perseverança, aí uma palavra que não esteja congruente, coerente com a palavra, com o destino que você tem, que Deus lhe deu, lhe desvia do caminho. Escute, quanto maior a embarcação, o piloto dá uma girada de 2, 3 nós no leme, no timão, e o leme dá uma leve virada, mas ele não é que nem carro de controle remoto, que faz tipo, rapidinho, não. Quanto maior a embarcação, leva um tempo para aquela embarcação contornar. É diferente de uma lancha. Escute, quanto maior o projeto de Deus na sua vida, mais necessidade você tem de controlar o que sai da sua boca. Controle o que sai da sua boca. Porque o destino que Deus tem para você está atrelado àquilo que você diz. A vida e a morte, isso é sério. Não pense que é somente por causa das orações dos outros que definem a sua vida. Porque o barco é a sua vida. O problema pode estar escrito na sua língua. Vou repetir. O problema pode estar escrito na sua língua. Não é nem o que está ao redor. Abacuque é tão claro nisso, que ele diz, ele olha, ele sabe, ele olha que a videira não está dando o seu fruto. O curral, ele olha e diz, não tem ovelha, não tem lã, como é que eu vou passar o frio? Mas ele diz, ele decide, assim como Davi, no mesmo espírito de fé, assim como Abraão e Sara, que viviam um ao outro, dizendo, chamando, você é pai de nação, e ele dizia, você é princesa, mãe de nações, um alimentando a fé do outro, agarrando-se ao destino, vacila, mas continua agarrando ao destino, por meio do que diz. Estou conseguindo entender? A fé tem uma voz, queridos. Então perceba, a fé tem uma voz que é coerente com a palavra de Deus. Se não está coerente, bem simples, se não está coerente com a palavra de Deus, se você está dizendo algo sobre sua vida que não foi o que Deus disse, está fora. Você pensa que está utilizando sua fé da forma certa, mas não está. O centro da fala é o centro de domínio da vida. Nossas palavras irão nos levantar ou nos derrubar. Por favor, ou você derruba o seu casamento ou você levanta, ou você derruba o seu dia ou você levanta. Os céus estão conspirando a seu favor, estão esperando o que você vai dizer acerca da situação. Veja se não é assim. Quem é líder sabe disso, pergunta ao seu pastor. Você está cheio de problemas, esperando que o que ele disser, o que vai definir o destino daquilo. Eu sou líder na minha casa, e muitas vezes tem coisas que conseguem se resolver, cada um tem o seu ponto de domínio,
Mas aí às vezes Rebeca chega para mim, ou a Cristina chega para mim, esperando se eu vou, o que é que eu vou falar acerca daquele problema, porque aquilo que eu disser vai definir, vai derrubar ou vai levantar. Amém? Nossa voz, nossa palavra determinam o limite da nossa ação, determina o limite da nossa vida, determina para onde a gente vai. Toda vez que Deus quer mudar a vida de alguém, toda vez que Deus quer mudar a nação, toda vez que Deus quer mudar a família, sabe qual é um dos primeiros pontos que Ele vai tocar? Na sua linguagem, na sua boca. Assim Ele fez com Isaías, assim Ele fez com Jeremias, assim Ele fez com Abraão, assim Ele fez com Sara, assim Ele fez com Daniel, assim Ele fez com Abacuque. Toda a Bíblia é registrado de pessoas que por causa do destino tiveram que mudar a sua linguagem. Observe que Hebreus capítulo 11 diz que eles confessavam, eles passavam por um problema e Abraão dizia: eu tenho uma pátria melhor. Vocês estão entendendo isso? Sua voz é o que abre caminho para sair do domínio de Satanás, para sair de um problema, mas também é o que faz com que você tenha acesso à promessa de Deus. Vou repetir: a sua voz é o que abre caminho para sair de um problema, é a sua voz. Seja de um jeito ou do outro, é o que você diz que determina, seja para a morte ou seja para a vida. Não vou ler, depois eu gostaria que você lesse Números capítulo 13, Números capítulo 14. Mas eu gostaria só de ler o versículo 28 do capítulo 14. Números 14, versículo 28. Olha só o que o Senhor diz: diga para eles, isso é o Senhor dizendo, isso é o povo de Israel, olha só, o povo de Israel está prestes a conquistar o que Deus prometeu. Deus disse que a terra de Canaã era deles, de Jericó era deles. Estão comigo? Quem foi que disse que a terra era de Israel? Deus. Então Deus já enviou uma palavra, é de vocês, possuam, conquistem, façam, eu coloquei vocês, eu estou no controle, mas o comando é com vocês. Usem suas armas, orem, invistam, dizimem, ofertem, intercedam, perdoem, orem. Estão comigo? Mas a terra já é de vocês. Amém? Pronto, beleza. Manda as 12 pessoas lá, 12 espias para poder fazer. Isso é uma estratégia de guerra. Para ter os relatórios de onde atacar. Não é porque simplesmente tem a palavra de Deus que a gente vai de qualquer jeito. Não, peraí. Jesus mesmo disse isso. Quem é o rei? O comandante que vai para uma guerra e não senta para calcular os gastos. Vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. É por isso que essa semana já tem uma reunião com os líderes, porque tem muita coisa de Deus, mas a gente vai fazer de qualquer jeito. Você vê alguma coisa aqui nessa igreja sendo feita de qualquer jeito? Não. É porque não tem coisa de Deus para fazer? Tem, mas tem que ter estratégias. Mas voltando, há uma palavra de Deus que eles vão conquistar, mas alguns começam a dizer: não é muito grande, não, isso aí não vai dar certo, que é isso, que aí pararam de começar. Nós vamos morrer, é muito grande, isso aí não vai dar certo. E começam a minar. Aí sabe o que acontece? Olha que princípio poderoso isso. Olha o que Deus diz no versículo 28 do capítulo 14. Diga para eles que, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vocês. Ou seja, vocês não estão dizendo que vão morrer? Pois é, eu vou fazer isso, vou permitir isso. Enquanto Josué e Caleb dizem: nós vamos comer como pão, Deus disse: eu vou fazer isso com vocês. O que vocês acreditam? Como é que você acredita que vai ser a sua semana? Como é que você acredita que vai ser a sua família? Como é que você acredita que vai ser o seu dia? Como é que você acredita que vai ser? Quando você está orando por alguém, realmente o que é que está lá dentro? Quando você está orando por alguém que vai passar por uma... O que sai da sua mente? Eu quero terminar com isso. Declare como Josué e Caleb: nós vamos vencer, porque Deus já nos falou.
Você não precisa, escuta isso, você não precisa ter a mesma declaração negativa da multidão. Fique com a palavra de Deus. Dois, em relação a 3 milhões. 2, dizendo, eu concordo com Deus. A fé dele teve voz. E a sua voz? Está congruente, está coerente com a fé na palavra de Deus? O que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu posso, é isso que eu vou falar. Você pode dizer, isso é uma mentira. Como é que eu posso dizer que eu estou curado, se o senhor pode dizer que vai curado, se o senhor vai fazer uma cirurgia? Escute, preste bem atenção. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu tenho que ponderar, quem foi que disse que eu sou curado? Deus. Então eu seguro essa palavra. Eu dou voz à minha fé. Consegue entender isso, amados? E a partir daí, as coisas vão se transformando. Chamar as coisas que não são como se já fosse, como está em Romanos 4,17. Como pode estar mentindo se você está falando o que Deus disse sobre você? Amém?